Bom dia, Joalice. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo bem com você? Tô joia também, graças a Deus. Então, tá bom. Os meninos aí já entraram? Então, agora que tá começando a entrar, né? Eu vou começar a aula agora, porque eu fiquei esperando. Aí, tava só eu e o Lucas. Ah, tá. Lucas, conseguiu voltar? Então, eu tinha explicado para o Lucas que eu tinha dado uma aula de interpretação, né? Uma aula prática sobre lesões do periápice e doença periodontal. E aí, a gente começou a avançar no tempo, eu parei na doença periodontal, justamente nesse slide aqui. Aí a gente continua agora, né? Eu vou terminar algumas imagens falando de doença periodontal e aí depois eu vou passar para panorâmica, tá? Aí se vocês quiserem desligar o telefone, ligar o microfone, né? Que eu queria uma aula bem participativa, tá? A gente ir trocando ideia, sem medo de errar, não tem problema, né? A gente precisa ver imagens e participar. Aí, então, a gente olha para essa imagem, né? A gente nota que tem uma perda óssea, né? Quando a gente avalia a junção amelo-segmentária desse premolar, a gente nota que a crista óssea está bem aquém do que deveria, né? Então, isso já é indício de lesão periodontal. E a gente nota também, nesse dente 46, uma falha na obturação, né? Nota uma imagem dupla, porque na raiz mesial a gente tem uma duplicidade de canais, mas a gente pode ver assim a radiopacidade um pouco diferente entre o tratamento obturador e essa imagem que a gente enxerga aqui. Inclusive tem uma fratura, uma descontinuidade dela aqui, né, indício de fratura. Bem provável que isso aqui não seja material obturador, e sim um pedaço de lima, né, de material de instrumento, né, material de instrumentação. E aí a gente nota um alargamento do ligamento periodontal e um envolvimento da furca desse dente. Vocês conseguem observar isso? Quando bate o olho, consegue enxergar? O da furca aí é o que é mesmo? Oi? O da furca. Então, você nota que tem uma imagem mais rarefeita aqui, ó, radiolúcida, Sim, aqui sim. na furca? A gente chama isso de envolvimento na furca, né? É bem provável que se eu fizer uma tomografia desse dente, eu consiga enxergar alguma trepanação, alguma fratura nesse lugar, sabe, Lucas? Porque a gente já vê um indício de uma fratura de lima aqui. Então, é bem provável que essa raiz não esteja assim muito rígida, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a doença periodontal, né? Aqui, uma doença periodontal, uma perda óssea horizontal, e aqui uma perda óssea mais irregular, ó, que a gente chama de cratera, né? A crista óssea, ou na vestibular ou na lingual, ela tá mais alta, e ou na vestibular ou na lingual, ela tá mais baixa, né? Tem uma perda mais acentuada. A gente chama isso de cratera, né? Lembra que nós falamos isso na aula teórica? Aqui, uma lesão do periápice num dente descido, né? Uma radiografia ruimzinha, sem filtro. Mas essa lesão de dente descido pode atrapalhar o permanente ou não? Se pode tratar? Atrapalhar o permanente? Pode. Pode dar algum tipo de alteração
no capuz pericoronário, sabe? Não é muito comum acontecer, Lucas, mas pode sim dar alguma alteração no capuz pericoronário do dente descido, né? Do dente permanente. Por isso que não é muito legal a gente não tratar, né? A gente se depara muito em situações assim que os pais falam assim, ah, mas é dente de leite, para que eu vou tratar? Para que eu vou gastar? Vai trocar? Mas tem duas situações complicadas em lesão de dente descido. Uma é essa que você citou, né? Que é bem perigoso para o dente permanente, né? Pode ter alguma alteração na formação da coroa. Então, às vezes, essa alteração que vai dar no germe do permanente depende do estágio de desenvolvimento dele, né? E também pode acontecer uma coisa que é muito comum em lesão de dente descido, e vocês precisam ter em mente, né? Que a gente não trata só dente, a gente trata o paciente. E as bactérias dessas lesões, não só em criança, mas em adulto também. Só que criança é bem grave esse quadro aí. Essas bactérias têm, a gente chama de tropismo, né? Elas têm uma atração pelas válvulas do coração. Então, lesão em dente descido é perigoso por isso, porque elas podem ir se alojar nessas válvulas do coração e produzir lesões nessas válvulas. E aí a gente tem aquele quadro que se chama sopro, né? Sopro no coração. Esse é um argumento muito forte, né, para a gente argumentar com pais, né, que tem resistência em tratar a criança. Às vezes a criança é um pouco resistente ao tratamento e a gente precisa, sim, intervir, né? E a gente precisa explicar isso para o paciente, para os pais e para o paciente, né, que não pode. Pessoas cardíacas, né, vão sofrer alguma interferência no coração, algum procedimento cardíaco, não pode ter lesão bucal nenhuma, né, doença periodontal, nem lesão apical, porque essas bactérias têm muito tropismo para o coração. Então, se a pessoa vai se submeter a algum procedimento cardíaco, precisa tratar primeiro as lesões apicais. Outra coisa de lesão apical, já tive no meu consultório, paciente diabético tipo 1, né, aquelas crianças que são diabéticas, que geralmente são dependentes de insulina, possuem assim um quadro de diabetes bastante grave às vezes, né? Eu tive um paciente certa vez que nada controlava o diabetes do menino, não conseguia, já estava assim há tempos com nutricionista, intervenção de insulina, e aí ele sentiu dor no dente, o dente fraturou, né? Tinha uma cárie grande, a mãe foi observar, tinha uma lesão apical, a gente tratou, né? Fez o tratamento endodôntico. Na primeira intervenção que eu fiz, né, só da primeira sessão do tratamento endodôntico já controlou o diabetes do menino. Então, tem muita relação de doença bucal com doença sistêmica, né? Especialmente essas lesões de periápice e lesões de doença periodontal. Entendeu, Lucas? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu sim. Aqui a gente vê uma doença do periápice, uma imagem tomográfica, né? E aí, essa imagem, ela envolve não só a doença do periápice, como ela foi além, né? Então, isso aqui é um quadro de outro problema. Vocês lembram qual que é? Aquela alteração que vai além do periápice da raiz, que invade o trabeculado ósseo e pode até envolver as corticais? Esqueceram? Isso aqui é um quadro de osteomielite, tá vendo? Teve a lesão do periápice e ela foi além, ó. Inclusive com soluções de continuidade, né? Olha aqui, ó, a gente vê uma imagem um pouquinho mais radiolúcida, ó, radiopaca aqui, ó. Na tomografia vocês vão aprender que o termo é diferente, é hiperdenso, né? Que já é uma alteração no periósteo do paciente. Então, isso aqui, o osso sofreu uma infecção, uma inflamação,
que teve uma consequência no periósteo, ele ficou aumentado, né? Essas alterações periostais, assim, são bem típicas de osteomielite. Aqui também um quadro de lesão do periápice, né? Uma lesão mal delimitada, né? Não é muito bem delimitada. E doença periodontal, inclusive com um pouquinho de alteração na furca. Aqui um desenho, né? Uma radiografia de um crânio seco, que mostra, não tem tecido mole, né? Mas mostra a sondagem, né? Vocês já estão aprendendo isso, né? Essas sondagens. Então, a gente nota, ó, que a sonda, às vezes, invade um pouquinho a estrutura de osso. E aí a gente vê uma perda óssea irregular, né? Entre o pré-molar e o molar, e uma mais regular entre os dois pré-molares, como a gente enxerga. Tá vendo que o osso aqui, ó, na lingual, ele tá mais alto que na vestibular, por isso que dá essa impressão de cratera aqui, ó. É aquilo aqui, assim, não foi tão evidente, mas a gente olha aqui, ó, aqui a gente vê clinicamente vê, né, que aqui é a lingual. Na lingual ele está mais alto que na vestibular. Aí dá essa imagem aqui, ó, né, um pouco irregular. A gente consegue ver isso na radiografia, mas não consegue dizer se é por vestibular ou por lingual, né? Perda óssea periodontal em dente anterior, né? Como a gente já tinha falado também, geralmente, quando tem perda óssea periodontal, o tecido gengival acompanha, então a raiz fica exposta, né? A gente vê presença de cálculos, ó, né? Eu não consigo visualizar o tecido mole aqui, né? Nessa radiografia. Mas eu vejo que é bem provável que esteja exposto, ó, porque a gente vê cárie radicular. Lembra que a gente falou lá na aula de cárie que a cárie radicular sempre tem que estar acompanhada de perda óssea? Porque a raiz do dente tem que estar exposta ao meio bucal para poder sofrer o processo de cárie, né? Senão, se não tiver exposta ao meio bucal, não tem cárie. O mesmo paciente, os dentes inferiores dele. A gente nota, ó, presença de cálculo. E aqui na incisal, que lesões que são essas, né? Alguém lembra? Hein, gente? Todo mundo já esqueceu da aula? Eu não lembro não, Cláudia. Hã? É desgaste, né? É desgaste incisal. Como que é o nome desse desgaste? Atrição. Lembrou agora? A gente nota, ó, desgastes irregulares, né? Geralmente, paciente com a idade mais avançada. Chama-se atrição. Olha só que eu falei sobre as cáries radiculares, né? Presença de uma doença periodontal já avançada, né? Especialmente nesse dente. A doença periodontal já envolveu a trifurcação, né? Então, aquele local onde as três raízes se encontram se chama trifurcação, né, do dente superior. Então já envolveu, ó, a perda óssea já passou por aquele espaço da trifurcação. Então, geralmente, quando acontece isso, né, acarreta na perda do dente. E a gente nota cárie radicular, tanto no molar quanto no premolar. E aqui, ó, no dente 17, a gente nota um resto radicular e uma cárie radicular no dente 18. O dente
eu imagino que esse aqui seja o 46, né? O 45 está ausente. A gente nota uma perda óssea irregular aqui, né? Uma cratera. A gente nota a presença de cálculo, cárie radicular, né? Na distal, doença periodontal. A ausência do dente 45, a ausência do dente 15 e a ausência do dente 47. Esse dente inclinou para mesial, né? A gente vou colocar um implante aqui, não tem mais espaço. Aqui a gente nota também perda óssea, né? A gente vê que o paciente foi submetido a tratamento endodôntico pela presença da contenção, né, ortodôntica aqui, e também pela presença de arredondamento do ápice radicular, ou remodelamento apical, que chama. Aqui a gente nota uma restauração na vestibular e um desgaste na cervical. Como que é o nome desse desgaste na cervical desse premolar aqui? Vocês lembram? É a bifração, né? Um desgaste mecânico também. Provavelmente essa raiz está exposta ao meio bucal. A gente, quando olha para esses dentes aqui, né? A gente nota que tem uma alteração na inclinação desses dentes. Então, é bem provável que o paciente perdeu precocemente o dente 36 e o 46 e o dente 47, 48, 37, 38 inclinaram, né? Tanto eles migraram para mesial, quanto eles inclinaram para mesial. Então, esses dentes estão fora de posição devido à ausência. E aí essas perdas, ó, acarretam uma perda óssea maior. Geralmente, quando o dente contíguo, né, o dente que está ao lado, se perde, tem um avanço da doença periodontal no dente vizinho, né, no dente contíguo a ele. Aqui a gente vê uma situação bem grave, né, um dente que sofreu o tratamento endodôntico, a gente nota um extravasamento de material obturador, né, através da raiz. Essa semana eu atendi uma paciente lá na clínica, ela fez um tratamento endodôntico e disse que quando o dentista do dente 16, né, e o dente 16 dela tem o que a gente chama de cúpula alveolar, né? O seio maxilar faz uma cúpula na raiz do dente, né? Ele envolve a raiz do dente. E aí é bem provável que na hora da instrumentação o dentista foi além, né, do limite. Quando a gente vai instrumentar um dente, a gente tem um limite, né, que se eu não me engano, né, 2 milímetros antes do término da raiz, então eu posso chegar com o meu instrumento até 2 milímetros antes do término da raiz. Provavelmente ele ultrapassou esse limite e ele rompeu, né, o soalho do seio, que é muito delgado e muito íntimo com o ápice radicular. E aí ela relatou que sentiu dor, a paciente, na hora, mas ele optou por terminar e provavelmente ele jogou material de irrigação dentro do seio dela, né? A gente podia ver na tomografia um pouquinho desse material lá dentro do seio e a paciente com sinusite. Ele obturou o canal, muito bem obturado, tudo certinho, mas ela continuou com sinusite, agora precisa tratar, né? Então, a gente precisa, quando vai fazer um tratamento endodôntico, observar isso, né? Para não jogar material obturador fora da raiz, né? Para os limites do periápice. E aí a gente nota uma lesão que a gente chama de endoperiodontal, né? Que envolve periodonto e o periápice, né? Endodôntica e periapical. A gente vê aqui uma perda óssea irregular e vê também uma reabsorção radicular nesse dente, né? O dente está perdido. Olha, uma perda óssea bem além do ápice radicular. Aqui a gente pode notar o canal da mandíbula do paciente.
Aqui uma perda óssea irregular. Veja, ó, o dente, geralmente o posterior, ele sofre muita interferência de uma ausência, né? Então, às vezes, uma perda dentária vai produzir outros problemas nos outros dentes, né? Nem sempre uma perda dentária influencia só aquele local da perda, mas também influencia as estruturas, né? O dente superior, né? Os vizinhos, né? Os dentes contíguos. E aí a gente nota aqui, ó, uma perda óssea, né? Daquele modo que eu falei, ó, tipo cratera, né? Em que um dos lados, ou vestibular ou lingual, não sei afirmar qual, a crista óssea está mais superior, está quase no limite normal, e no outro lado ela apresenta uma perda, que provavelmente envolve parte da raiz e vai até a furca, né? Aqui o dente a gente vê uma linha aqui muito tênue, né? Mas como tem sobreposição do dente, é difícil informar onde essa perda óssea vai. Aqui a gente nota também um paciente com bastante problema periodontal, né? A gente vê restaurações, né? Metálicas, né? Provavelmente de amálgama. Vê uma restauração aqui em resina, né? Já envolvendo parte da raiz. E aí a gente nota uma perda óssea bem avançada, né? Especialmente no dente 26. Vê cálculos de tamanho bem avançado também. E aí um envolvimento da trifurcação, ó. Nessa raiz mesial, bem provável que já envolveu o ápice. E na raiz vestíbulo distal, envolveu quase que o ápice inteiro. A raiz palatina que tem um pouco mais de sustentação óssea, mas muito, muito pouca, né? A gente vai extrair um dente desse aqui, muito fácil, né? Sonho de qualquer dentista. Esse dente está perdido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como eu expliquei para vocês, olha como a perda óssea vai se acentuando à medida que se avança próximo à ausência dentária, né? A gente vê que a situação dos pacientes, né, no nosso país ainda é essa, né? Ainda a gente enxerga o paciente com muito problema, né, periodontal, de ausência dental. Apesar da nossa odontologia ser uma das mais avançadas do mundo, a gente ainda se depara com várias situações no dia a dia desse jeito aqui, né? A gente nota presença de cálculos, ó. Provavelmente aqui também tem um pouquinho. Uma restauração com recidivo de cárie, bastante próxima à polpa, né? Então, nesse caso aqui, a gente não pode afirmar que tem necrose pulpar, porque a gente não enxerga envolvimento no periápice, né? A gente olha para a lâmina dura e o ligamento periodontal, tá tudo normal. Então, a gente sugere, né? Imaginando que aqui tem a condição da sobreposição, pode ser que essa restauração, essa recidiva de cárie esteja bastante próxima da polpa por sobreposição, né? Que na vida real, na situação real do paciente, não esteja tão próximo. Então, a gente pede para o dentista avaliar a sensibilidade pulpar desse dente, se tem ou não. E aí, a partir dessa junção da imagem radiográfica com o exame clínico, a gente consegue estabelecer um diagnóstico se precisa tratar endodonticamente esse paciente ou se só a restauração resolve. De qualquer forma, a gente precisa informar o paciente que ele possui uma restauração já de grande volume, né, e que vai aumentar um pouco, porque para remover essa cárie, essa cavidade vai aumentar, e que pode ser que isso tenha consequências, né, mesmo que agora o dente tenha sensibilidade, pode perder, e aí necessidade de um tratamento endodôntico. Aqui a gente nota uma cárie pequena, né, na oclusal desse dente.
e a gente nota uma perda óssea acentuada, ó, próximo à raiz. E na distal a gente nota a inclinação desse dente 47, né? Uma restauração de amálgama e uma inclinação para mesial devido à ausência do 46. Muito, muito comum na nossa realidade brasileira. Aqui a gente nota restauração, uma perda óssea inicial, não incipiente, mas inicial, né? A gente vê presença de cálculos, né? Essa presença de cálculos é um indício muito grande de uma doença periodontal presente, né? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer desse paciente, por exemplo, que está com a doença periodontal presente, ativa, né? A gente nota que ela está ativa pela presença de cálculo. A gente trata, né? As manifestações de tecido mole se revertem, a gengiva volta ao seu normal, a gente consegue uma saúde gengival favorável, mas o osso não volta a se formar, o que perdeu, perdeu. Então, às vezes, a gente se depara com a perda óssea aqui, mas o paciente não tem atividade de doença periodontal mais, né? Mas quando eu noto presença de cálculo, então é bem provável que essa doença periodontal esteja ativa, né? Aí a gente nota uma restauração aqui, presença de cárie na distal desse premolar e tratamento endodôntico, né? No dente 46, a gente nota a ausência do 45, né? Aqui é o 43. Nota um remodelamento apical aqui. Nota uma presença de contenção ortodôntica, ó, modelamento apical. Provavelmente o 45 tinha agenesia ou foi extraído, né? E aí o tratamento endodôntico foi para fechar espaços, né? Alinhar esses dentes. E a gente nota uma cárie bem pronunciada aqui, avançada na mesial do 47, uma restauração de amálgama, né, com recidivo de cárie, e uma cárie na distal do 47. Um pouquinho de perda periodontal, ó, irregular, né? De um lado, ou vestibular ou lingual é mais alta, essa crista óssea, de outro lado, apesar que aqui é mais inicial, né? Porque a junção amelo-sementária está bem próxima. No premolar é mais acentuado. Aqui é a mesma coisa, né? A gente nota, ó, crateras, né? Perdas ósseas irregulares, restauração de amálgama, cárie. Aqui uma lesão bastante avançada, né? A gente não consegue estabelecer um limite dessa lesão, então provavelmente é um abscesso. Ele envolveu a furca do paciente e as cristas ósseas também, né? Não, isso aqui não é do abscesso, né? A perda de osso na crista óssea, é doença periodontal. Mas aqui, provavelmente, essa perda óssea não é periodontal, é do abscesso. Só que a gente não pode afirmar, então a gente chama de doença endoperiodontal, né? Que a gente não sabe onde ela iniciou. Se aqui iniciou da doença periodontal, e veio e se juntou ao abscesso, ou se o abscesso produziu uma perda óssea que se juntou à doença periodontal. Por isso que a gente chama de doença endoperiodontal, lesão endopério. Aqui é um check-up, a imagem ficou tão ruinzinha, gente, desculpa. Olha, perdas ósseas avançadas, né? Bem avançadas, olha. Esse molar aqui também possui doença endoperiodontal, né? A gente nota aqui uma lesão apical bastante grande e nota bastante tártaro, né? É difícil de enxergar, mas a gente vê bastante tártaro. Então, cálculo, né? A gente fala de doença periodontal ativa. É o mesmo paciente, né? É o mesmo paciente. Não é o mesmo paciente. Aqui a gente nota
radiografias interproximais, né? E lesões mais avançadas, especialmente nos molares, né? Mais avançados do que nos premolares, mas os premolares também tem. A gente nota restaurações, né, na cervical, várias restaurações. Olha só, lesões bastante irregulares, né? Olha a crista óssea desse premolar. Isso aqui, essas lesões irregulares, dessas doenças periodontais assim avançadas, a gente nota muito em pacientes jovens, né? Que possuem umas inflamações, umas infecções periodontais que a gente falou, né, lá na aula teórica, muito agressivas, né? Então, produzem essas destruições assim bastante irregulares e a gente nota essa agressividade dessa doença periodontal. Aqui a gente vê uma lesão endoperiodontal bastante avançada, né? Isso aqui, quando a gente se depara com a destruição óssea dessa magnitude, a gente já desconfia de um abscesso periodontal ou de uma outra lesão mais perigosa aí, né? Precisa associar com dados clínicos, mas isso aqui já é sugestivo até de malignidade. Então, quando a gente se depara com isso, né, esse tipo de destruição assim, muito pronunciada, a gente precisa investigar se é só um abscesso, né, periodontal, porque o que acontece? A abscesso periodontal é quando tem a doença periodontal avançada, mas aquele exudato vai drenando ali, né, pelo ligamento periodontal mesmo ali. Mas o que acontece? Talvez essa gengiva, por algum motivo, oblitera aquela liberação daquele exudato e ele começa a acumular, né, na gengiva. E aí produz essa destruição, né? Então, a gente se depara com a destruição muito além do ápice radicular, a gente pode ou desconfiar de um cisto, né, que se rompeu pela doença periodontal, né, produzir uma solução de continuidade, ou um abscesso periodontal, ou talvez até uma lesão de maior malignidade, precisa investigar. Aqui uma tomografia, né? Aí vê que a gente olha, ó, eu não consigo identificar um corte normal, como se fosse uma periapical, a perda óssea irregular, né? Se ela tá mais para vestibular ou para lingual, aí quando eu vou para um corte transversal, eu vejo ó, que na lingual a crista óssea está praticamente normal e na vestibular ela está mais avançada. A gente nota até solução de continuidade no rompimento da cortical vestibular. Esses são cortes tomográficos, né? A gente nota aqui, ó, uma coisa interessante que é a duplicação do canal da mandíbula. Tá vendo que o paciente tem 2 canais da mandíbula? Isso não é muito comum, não, mas acontece. Aqui, corte tomográfico da maxila, né? Região de 14, 15, 16. A gente nota uma lesão endoperiodontal no dente 15. Ó. E aí, quando a gente vê o corte transversal, a gente vê o envolvimento quase total da crista óssea palatina, né? E a gente vê uma associação de um espessamento da mucosa do seio aqui. Provavelmente reação inflamatória, lembra que a gente falou, né, das lesões do periápice, qual as estruturas vizinhas que ela envolvia? Olha as consequências no seio maxilar, né, envolvimento da mucosa do seio.
E aí a gente olha aqui uma lesão endoperiodontal na tomografia, né? Também nesse dente também. Aqui são defeitos ósseos, ó, periodontais, né? Reconstruções tridimensionais. Quem assistiu a aula do professor Carlos Estrela lá na nossa jornada, viu muito isso, né? Essas reconstruções tridimensionais mostrando os defeitos ósseos, né? Não só periodontais, quanto endodônticos, né? A gente nota que esse osso, ó, esse dente, ó, não tem mais sustentação óssea nenhuma, né? No corte transversal, ele está preso só em tecido mole. Olha aqui, ó, o tecido mole. Aqui tem um pouco do lábio do paciente, que eles não afastaram, mas tem tecido mole. Aqui, eu pus esse slide para mostrar que a doença periodontal atinge não só dente, né? A gente tem uma situação chamada doença periimplantar, né? Não é periodontal, é periimplantar, ó. A perda óssea ao redor de todo o implante. Então, o paciente instala o implante, imagina que não precisa escovar mais nunca, né? Porque aquele implante está lá e não vai perder. Olha só, grande perda óssea no 46 e extensa, né? Muito extensa perda óssea, enorme no 47. Esse implante está perdido. Ah, foi porque o paciente não escovou? Não posso afirmar só por essa imagem, mas é bem provável, porque osso para sustentação, né? A inclinação do implante está tudo normal, né? A gente não sabe forças oclusais que foram aplicadas, mas é bem provável que isso aqui é uma higiene ruim mesmo. Gente, obrigada, né? Nós terminamos a aula de doença periodontal. Eu vou fechar a aula aqui porque já está terminando o tempo. E aí